Olá, nós vamos tratar hoje da transição da República para o Império. Essa transição se deu de forma dolorosa. Eu só quero pegar um pouco da aula passada, que eu comentei para vocês que o clima político, social dentro de Roma na época da República era muito tenso, principalmente devido à exploração sofrida pelos plebeus vinda de parte dos patrícios, que eram os homens ricos, os homens mais importantes. Falei aqui para vocês também que os plebeus fizeram uma série de reivindicações e foram atendidos em muitas dessas reivindicações. Mas essas reivindicações em si, elas não mudaram o problema. A situação continuou muito tensa. Uma das causas desse problema que não passava nunca era a carência de uma reforma agrária em Roma. Havia uma desigualdade muito grande na distribuição das terras. Pouca gente com muita terra e muita gente sem terra. Então, esse é um problema que nós vamos ver que persiste até os dias de hoje. Aqui no Brasil é um problema gravíssimo e que nenhum político até hoje teve a coragem de combater esse problema com a determinação que é necessária. Muito bem, falei para vocês que uma das reivindicações dos plebeus foi o tribunato da plebe, e eles foram atendidos, com dois tribunos que cuidavam especificamente das questões dos plebeus. Falei aqui para vocês dos irmãos Tibério e Caio Graco. Para minorar essa situação, tentar resolver esse problema da enorme desigualdade em Roma, os tribunos da plebe, Tibério e Caio Graco, chegaram a propor que fosse feita uma reforma agrária nos seguintes termos: que as pessoas que fossem proprietárias de terra viessem a ter no máximo 125 hectares de terra. Levando em consideração que um hectare tem 10 mil metros, 125 hectares equivalem a 1.250.000 metros. A proposta foi recusada. Os patrícios não aceitaram e mataram os tribunos da plebe. Primeiro mataram Tibério Graco e depois Caio Graco, seu irmão, se viu forçado a pedir que um escravo o matasse porque ele estava na iminência de ser morto pelos patrícios. Então eu falei para vocês que devido a essa situação de desarranjo, de muita rebelião social, de uma situação de caos, a República acabou não se sustentando. Surgiram os homens fortes, os primeiros homens fortes para tentar colocar ordem no caos. Falei para vocês que Roma mergulhou em guerra civil. E dessa guerra civil surgiu uma alternativa com três homens fortes, a formação do primeiro triunvirato. Mas antes que eu fale deste primeiro triunvirato, é necessário falar para vocês também de um outro acontecimento que precipitou a queda da República, que foi uma rebelião de escravos ocorrida no ano de 73 a.C. Essa rebelião ela foi liderada por um gladiador escravo chamado Espartacus. Ele liderou durante 3 anos uma rebelião de escravos que fez com que a República Romana tremesse. Essa rebelião foi derrotada finalmente pelo general Marco Licínio Crasso, que era um homem muito rico e que liderou e comandou um exército pago por ele próprio, do seu próprio bolso, que acabou colocando fim a essa rebelião de escravos. Bom, com essa situação caótica, formou-se, melhor dizendo, o primeiro triunvirato. Triunvirato significa governo de 3 pessoas, 3 líderes fortes, 3 homens fortes. Júlio César, Pompeu e Crasso, todos 3 generais. Esses generais se uniram para tentar colocar ordem no caos. Mas o que vai acontecer é o seguinte: Crasso, que era muito ganancioso, que foi aquele que derrotou os escravos, ele partiu em uma incursão militar para conquistar um país chamado de Pártia, atual Irã. E lá ele morreu, lá ele não conseguiu o seu intento. Ele fracassou na sua tentativa de conquistar mais essa província para Roma. E aí vai acontecer uma guerra civil, uma briga entre os 2 remanescentes do primeiro triunvirato, Júlio César e Pompeu, 2 generais. Júlio César vence Pompeu e consegue se tornar o homem forte de Roma. Mas Júlio César ele é assassinado numa conspiração dos patrícios. Ele, sem dúvida nenhuma, se não tivesse sido assassinado, teria sido o primeiro imperador. Mas ele subestimou demais a ganância e o ódio dos patrícios e acabou sendo assassinado dentro do Senado romano, com 23 facadas pelos próprios senadores romanos. Quando acontece esse advento histórico, se forma um segundo triunvirato.
Esse segundo triunvirato agora vai ter como homens fortes, vai ter como líderes o sobrinho de Júlio César, Otávio Augusto, vai ter Marco Antônio, general, que era auxiliar de Júlio César, e também um outro militar chamado Lépido. O que vai acontecer é que Lépido ele percebe que tanto Marco Antônio quanto Otávio vão acabar se engalfinhando em uma briga para ver quem é que vai mandar em Roma. E Lépido ele se retira. Ele recebe um título sacerdotal e sai dessa história e desaparece de uma vez para sempre. E aí vai ter um confronto realmente entre Marco Antônio e o sobrinho de Júlio César, Caio Otávio. O que acontece é que Caio Otávio derrota Marco Antônio. Quando ele derrota Marco Antônio, o Senado sente e treme na base. Esse agora era o homem forte, era um homem que tinha características de imperador de Roma. E é o que acaba acontecendo. O Senado, por uma questão de puxa-saquismo e medo, até porque Otávio chegou aonde chegou com base em muita violência, em guerra e muito derramamento de sangue, e o Senado já estava exaurido, até porque muitos senadores que participaram do assassinato de Júlio César foram mortos por Otávio. Otávio os perseguiu e os matou a todos. Então, na tentativa de apaziguar o ânimo do novo homem forte, o Senado romano vai destinar comendas a Otávio. Uma dessas comendas foi o título de príncipes, o primeiro cidadão romano. Depois o título de imperador. E o próprio Otávio se designou como divino. Ele próprio se deu o título como divino, como Augustus, Otávio Augustus, ou divino. Então, assim, dessa forma, através de guerra, de desarranjo social, nós vamos ver a transição da República Romana para o Império Romano. Os senadores, as pessoas que viviam na República, não tinham ideia para onde elas estavam se encaminhando, com guerras de conquista e com dissensões internas. Agora, os historiadores, na fase imperial, eles vão dividir a história de Roma em duas partes. No Alto Império, que durou dos séculos I ao século III a.C., e o Baixo Império. O Baixo Império já vai do século III ao século V a.C. Vamos ver as principais características dessas duas etapas. A primeira, o Alto Império, com Otávio Augusto no poder. Nós vamos ver uma centralização de poder muito grande nas mãos do imperador. Aos poucos, ele não fez isso imediatamente, ele era um político muito habilidoso. Otávio, aos poucos, foi esvaziando o poder do Senado. Aos poucos, foi diminuindo e fazendo certas reformas administrativas. Otávio continuou com a política externa da República Romana, a política da expansão territorial. Até porque essa expansão territorial ela era muito necessária para garantir o fornecimento de mão de obra escrava. Então Roma era constantemente abastecida de novos escravos, provenientes das terras que eram conquistadas, e muitos eram mortos no campo de batalha e aqueles que não morriam eram trazidos para Roma como escravos. Então, Otávio Augusto ele procurou fazer também reformas administrativas e essas reformas elas se mostraram eficientes no tocante à atenuação das tensões sociais que era uma constante em Roma. Vamos ver com Otávio também a diminuição do poder do Senado, o aumento da burocracia. Agora com Otávio Augusto, os homens novos, ou seja, os homens ricos, eles vão passar a ter uma certa proeminência política e vão dividir essa proeminência com os antigos patrícios. Então, o Senado romano, os patrícios, já não serão mais a figura-chave aqui. Eles agora irão ter de conviver politicamente com os chamados homens novos, os homens que enriqueceram. Então, Otávio Augusto vai fazer também a continuação da política de expansão territorial. Roma vai continuar sendo abastecida por uma vasta leva de escravos. Augusto também vai aumentar o comércio, vai construir grandes obras públicas como estradas, aquedutos, pontes, edifícios públicos e vai embelezar Roma. Vai também acontecer no período do reinado de Otávio Augusto uma prática chamada de mecenato. Essa prática vem de um ministro de Otávio Augusto chamado Caio Mecenas.
Caio Mecenas era um apoiador das artes. Ele financiava artistas e financiava, celebrava eventos, patrocinava a construção de obras públicas, pinturas, esculturas, e essa prática ficou conhecida historicamente como prática do mecenato. Nós vamos ver aqui também, no período de Otávio, a famosa política do pão e circo. Para apaziguar o povão, o que Otávio fazia? Distribuía comida de graça, que era o chamado pão, e espetáculos gratuitos, como lutas de gladiadores em espaços públicos, como a enorme arena do Coliseu Romano, onde vários gladiadores lutaram, muitos gladiadores morreram, e tinha exibição de lutas de homens contra homens, de feras contra feras, de homens contra feras. Isso mantinha a patuleia, mantinha lá o polvaréu o tempo todo entretido, enquanto essas pessoas não tinham trabalho, não tinham educação, a mão de obra que realmente fazia, que era a espinha dorsal em Roma, era a mão de obra escrava. Então tinha aquela leva imensa de romanos pobres, analfabetos, porém livres, romanos livres, nascidos em Roma, mas pobres e muitos analfabetos. Para manter esse pessoal aquietado, para manter esse pessoal anestesiado, era fornecido a essas pessoas divertimento e comida de graça. Isso mantinha essas pessoas numa sociedade do espetáculo completamente anestesiadas politicamente. Qualquer semelhança com o que nós vemos hoje não é mera coincidência. Mas só estou dizendo aqui para vocês que na história muita coisa se copia e se moderniza. Essa história de política do pão e circo já vem desde aí da Roma Antiga. Mas com a morte de Otávio, nós ainda vamos estar aqui no Alto Império, no chamado Alto Império, o período de apogeu de Roma, nós vamos ver surgirem vários outros imperadores. Nem todos foram tão eficientes quanto Otávio. O período de Otávio passou para a história com o nome de Pax Romana. Foi um período em que teve paz e muita prosperidade em Roma. Passou para a história com esse nome, Pax Romana. Mas Otávio foi sucedido por vários outros imperadores, nem todos tão eficientes quanto ele. Sucedeu Otávio o imperador Tibério, que foi considerado um imperador corrupto e imoral. No governo de Tibério, Jesus Cristo foi crucificado. Depois de Tibério, tivemos Calígula, que era um imperador louco, chegou a nomear um cavalo como cônsul. Depois nós vamos ter o imperador Cláudio, que foi assassinado, envenenado pela sua própria esposa. Depois nós vamos ter o imperador Nero, que foi acusado historicamente de ter tocado fogo em Roma e ter colocado a culpa nos cristãos. Vários imperadores sucederam Otávio, uns loucos e incompetentes, como estes que eu citei para vocês, mas outros competentes, de forma que o Império Romano ainda durou muito tempo, mas trazia dentro de si as sementes da sua própria destruição. Aí nós chegamos a uma fase agora chamada de Baixo Império, que foi um período de decadência. Eu quero que vocês atentem para uma coisa: os impérios não são construídos da noite para o dia e nem se acabam de uma hora para outra. É tudo um processo lento, porém inexorável. E o que acontece? O Império Romano vai conhecendo agora a sua decadência, que passa a acontecer a partir dos séculos III até o século V depois de Cristo, perdão. Aí nós vamos ver o esgotamento da expansão territorial. Quando a expansão territorial ela vai se esgotando, vai terminando, logicamente que também o fornecimento de escravos para Roma vai diminuindo. E isso vai gerando um colapso na mão de obra. Nós vamos ver uma série de pressão de povos vizinhos para adentrarem ao território do Império Romano. Muitos desses povos estavam querendo entrar nas terras do Império Romano porque estavam fugindo de catástrofes climáticas e também de invasão por parte de outros povos. Essa entrada desses povos em Roma, ela não se deu também da noite para o dia, foi se dando de forma paulatina. Tanto é que elas se deram de duas formas. A primeira vez, a primeira investida desses povos se deu de forma pacífica. Eles entraram como arrendatários de terras que antes eram manejadas, eram cultivadas por escravos. Depois se deu de uma forma violenta. Então ela se deu por uma via pacífica e por uma via violenta. Moral da história é que o Império Romano, passando por tantas crises e tantas dificuldades, ele foi dividido em dois.
pelo imperador Teodósio, que dividiu a parte ocidental dando para o seu filho Honório e a parte oriental para o seu filho Arcádio. Então, quando a gente fala de queda do Império Romano, a gente se refere à queda do Império Romano ocidental. A parte oriental ainda perdurou mais um tempo, durou até 1453, quando a cidade de Constantinopla foi finalmente invadida pelos turcos. Mas voltando aqui ao assunto da queda do Império Romano Ocidental, nós vamos ver isso acontecer no ano de 476 d.C., quando os Érulos, um povo germânico, invadiu, saqueou a cidade de Roma e depois o seu último imperador, o imperador Rômulo Augusto. Triste coincidência da história. O primeiro rei de Roma chamava-se Rômulo, o seu último imperador chamava-se também Rômulo. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula.